Agora, Ellen, como é que funciona o diagnóstico disso? Porque o autodiagnóstico me parece muito difícil. Você não consegue entender onde está a raiz daquele comportamento, etc., né? Como é que no seu trabalho, como é que você faz esse diagnóstico? Você traz elementos, a pessoa responde, sei lá, um questionário, você faz algumas sessões com ela, como se fosse uma terapia. Como é que funciona o diagnóstico e depois como é que você encaminha para a cura, vamos chamar assim? Para você entender qual é a ferida ou qual é a ferida que está ativa, eu preciso ter um histórico dessa pessoa. Para cada ferida, normalmente a gente tem um tipo de atitude e um tipo de máscara. Então, por exemplo, a rejeição é essa síndrome da pessoa bege. O abandono vai se tornar uma pessoa extremamente dependente. A humilhação, eles chamam de masoquista, mas é aquela coisa de tipo, eu vou me ferir tanto antes para não ser ferido, porque ela viveu muita humilhação na infância, ou se sentiu humilhada, exposta, né? A de traição, ele vai ser extremamente controlador. Então, a gente vai ter aquelas pessoas que são muito controladoras, que não delegam porque não confiam, que são desconfiadas o tempo inteiro. E a de injustiça é aquela pessoa que é muito justa. Então, ela vai sempre fazer as coisas dentro da justiça. Então, um exemplo assim, a gente vai sair para beber e o meu amigo não bebe. E todo mundo está tomando cerveja. Na hora de pagar a conta, eu não vou permitir que essa pessoa pague a conta da cerveja, porque não é justo. Então, eu preciso ser justa. E isso vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. Essa pessoa fez uma ótima apresentação, ela tem o mérito de ser, enfim, de fazer um bom trabalho, de ser promovida. E aí eu vou identificando na conversa mesmo. A pessoa vai me trazendo como ela age, como ela responde, principalmente dentro de uma reunião, ou dentro de, eu estou formando uma equipe, como é que eu escolho essa equipe, como é que eu respondo, se eu tenho uma voz mais forte, ou se eu tenho uma dependência o tempo inteiro dessa equipe, ou um funcionário, eu preciso de feedback o tempo inteiro do meu chefe, eu me sinto inseguro. Então eu vou amarrando isso e eu sempre pergunto para ele: faz sentido isso para você? Porque não tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido para quem está vivendo. E aí normalmente se faz. Então, assim, eu tenho, Sérgio, pessoas que chegam e falam assim: eu não tenho ferida nenhuma, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tive uma infância maravilhosa, mas é como a criança percebeu o mundo. Então, eu posso ter tido, por exemplo, um paciente assim, que fala: Ellen, eu estudei nas melhores escolas, eu tive as melhores oportunidades, mas eu sinto um vazio dentro de mim. Porque tem uma sensação de abandono. Esses pais viajavam muito, esses pais trabalhavam muito, por mais que ela tenha tudo, né? E aí, normalmente, o discurso dos pais é assim: mas eu te dei tudo de melhor. Mas eu só queria um carinho, eu só queria uma atenção, eu só queria ser ouvida, eu só queria ser validada. E aí a Ó, gente vai identificando através disso. dentro da sua experiência, né? Você faz bastante coaching, bastante é, terapias, etc. E falando com os profissionais, né? Tem alguma dessas feridas que mais atua dentro das empresas? O que que aparece mais? Ou é um equilíbrio? O que que Uhum. acontece assim? Uma das coisas que eu percebo muito é a traição. Então, depende, eu acho que do ramo de atuação. Porque Hum, hoje a gente tem pessoas que se submetem muito a humilhações porque necessitam de um emprego. Então, eu acho que depende da faixa, da onde a gente está falando, né? Então, tem pessoas que se submetem a situações que a gente sabe que de repente é abusivo emocionalmente, ou enfim, porque tem uma ferida, às vezes, da humilhação e não sai do ciclo. Ela fica girando naquele ciclo. Tem a ferida da injustiça, que eu acho que é uma ferida que, assim, eu percebo muito que a pessoa, ela se sentiu injustiçada na vida. Então, na infância, todo mundo apronta e ela é a pessoa quietinha, mas ela tem que apanhar junto com os irmãos, porque não pode bater num irmão só, não pode só um irmão tomar bronca, todo mundo tem que tomar bronca. Então ela pode se sentir injustiçada de várias maneiras. Eu prometo que eu compro para você quando eu voltar e nunca compra. Então é uma injustiça. Então é como essa criança está percebendo esse movimento. Quando ela cresce, ela vai desenvolver uma ferida que é uma máscara que é do perfeccionismo. Então ela vai ser rígida e perfeccionista. Porque assim, já que eu fui muito injustiçada, eu preciso ser perfeita.
Eu não posso fazer isso. E aí ela normalmente foge para o extremo, né, daquilo que ela não quer. Então ela usa a máscara cada vez mais forte. E aí ela vai. Tem uma coisa importante também na ferida da injustiça. Ela aprende que ela é reconhecida pelo que ela faz e não pelo que ela é. E é muito interessante, Celso, que várias vezes durante a consulta eu pergunto qual é a forma de amor? Como é que você aprendeu a ser amado? Primeiro que muitos pacientes ou processos de coaching não sabem responder essa pergunta para mim. Na sua infância, qual foi a forma de amor? Como é que você aprendeu? E aí, quando eu percebo a ferida, eu pergunto: você aprendeu a ser amado pelo que você faz ou pelo que você é? Ah, pelo que eu faço. Então, aí ela tem que fazer no trabalho. Então, ela vai ser aquela pessoa que vai abraçar o mundo, que vai fazer todo o trabalho, que todo mundo sempre vai pedir para ela. Ela vai ser cada vez mais perfeccionista. Ela vai demorar para ela tirar umas férias, porque ela nem se acha no direito de tirar férias, ela não se acha no direito de descansar. Ou quando ela entra de férias, ela continua olhando o celular, ela continua ficando meio de stand-by. E aí a gente tem visto cada vez mais as pessoas com burnout. Então, eu acho que essa é uma ferida muito presente num sentido de a pessoa ir acumulando. Eu já escutei a pessoa falar para mim assim, mas Ellen, eu sei que eu não dou conta, mas eu não consigo não pegar mais o trabalho. Se eu tivesse contando, eu já tive um paciente que falou para mim assim, se você tivesse me contando a minha história, eu ia falar para você, para de pegar trabalho, para de pegar a função, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. E Não sabe aí, dizer não, né? isso aí não vai saber pôr limite, não vai saber dizer não. Ô, Ellen, e o processo de tomada de consciência, é ele que traz a cura? Como é que se estabelece essa superação? É. Eu fui, Valéria, estudar MDR e Brain Spotting, que são duas abordagens da neuropsicologia, para fazer que a gente faz o reprocessamento de situações traumáticas na nossa vida. Então, eu tenho trabalhado muito as feridas de infância com essas abordagens, é, por conta de, muitas vezes, então a gente vai lá numa cena. Quando é que foi a primeira vez que você se sentiu assim na sua vida? Ah, injustiçada. Quando foi a primeira vez que você se sentiu humilhada na sua vida? Putz, foi quando a minha mãe falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a gente reprocessa a cena. E aí isso vai limpando. Então, o MDR, ele trabalha, né, para ir limpando esses traumas. Você nunca vai deixar de esquecer que você tem aquilo ou que você viveu aquilo, mas ele não vai se tornar mais um gatilho. Porque às vezes, Valéria, basta uma frase parecida com aquela que o seu pai falava para você, o gatilho vem e te leva para aquele lugar. E aí você entra na ferida. E muitas vezes eu falo para o paciente: quem está respondendo isso? É você ou a sua criança? Quem que gritou com o funcionário? Quem que respondeu de uma forma mais, sabe, rígida? Foi você. Ai, Ellen, eu não estou conseguindo a minha comunicação. Tem muita gente falando que eu tenho um problema de comunicação. Quem está respondendo? É aquela criança que está machucada? Ou é a sua adulta que sabe que você tem uma relação? Ah, não, é a minha criança. E é interessante que as pessoas começam a perceber isso. Pode parecer maluco, né? Mas as pessoas começam a perceber quem está respondendo, quem está conversando comigo, é um adulto ou é uma criança? Então, como é que eu respondo para uma outra criança? Então, quanto mais consciência primeiro a gente tem, mais você começa a perceber que você está sendo movido por essas atitudes que são dores que não são só do seu adulto. Elas são de uma criança que você carrega. E aí tem gente que fala assim, Ellen, eu não quero olhar a ferida de infância, porque eu não quero deixar de amar meu pai e a minha mãe. Não é sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente cuida da nossa criança, mais a gente entende que os pais fizeram aquilo que eles podiam fazer e aquilo que eles tinham alcance de fazer. Porque o pai e a mãe, ele sempre vai fazer aquilo que ele acha que é melhor para os filhos, E né? Mas cada as... criança é única, também tem necessidades diferentes também, né? Não tem um Exatamente. manual, né, Exato. perfeito, não é assim? Exato. E aí a gente entra na TCC, na terapia comportamental, né, na terapia do esquema, que fala que toda criança tem necessidade para ser atendida e não dá para a gente atender todas as necessidades. Aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo, é muito como essa criança percebe esse mundo. Às vezes ela tem tudo, mas nasceu um irmão, ela se sente rejeitada. Porque aí essa Hum. mãe vai dar de mamar, essa mãe precisa dar atenção para um recém-nascido e aquela criança se sente rejeitada.
Quando pais, às vezes, eles precisam viajar muito, essa criança pode se sentir abandonada, traída, tipo, eles preferem o trabalho do que a mim, né? Então, percebe, não é que você está fazendo nada de errado, você está só vivendo uma vida e essa criança está percebendo os estímulos da forma dela. Tanto que Ellen, quando a gente tem dois irmãos, se você pergunta, cada um vai contar uma história diferente, de uma é, perspectiva diferente. verdade.